Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de análise combinatória, resolvendo mais alguns exercícios sobre um grupo especial, sobre uma forma especial de agrupamento chamado combinação. Na aula anterior nós vimos que a combinação são agrupamentos onde a posição dos elementos não interfere no resultado. Ou seja, dois elementos podem trocar de posição entre si, que o agrupamento continua sendo o mesmo. Casos típicos de combinação: comissão de pessoas, problemas que envolvem figuras geométricas. Perfeito? Então, vamos ver alguns exercícios que trabalham com o conceito da combinação. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Ele diz assim: quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado? Então a questão estabelece o seguinte: nós temos um círculo, esse círculo ele é composto de 10 pontinhos e ele deseja formar triângulos. Então nós temos a seguinte situação: faz de conta que isso aqui seja o nosso círculo, ele espalhou aí vários pontos, no caso aqui, totalizando 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 pontos disponíveis. E desses 10 pontos, nós devemos escolher 3. Perfeito? Muito bem. Então vamos imaginar o seguinte: suponha que isso aqui seja o ponto A, B, C, D, E, F, G, H e J. Então nós temos o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Por que eu quero escolher 3? Como é que eu sei que eu tenho que escolher 3? Porque ele pede que você forme triângulo. E a junção de 3 pontos formam um triângulo. Por exemplo, o triângulo AHC. Poderia ser o triângulo AGE. Poderia ser o triângulo BFH. Então, sempre que eu juntar 3 pontos, eu vou construir um triângulo. É claro que esses 3 pontos não podem estar alinhados, né? Eles não podem estar na mesma linha reta. Certo? Muito bem. Então eu paro e penso assim: o triângulo ABC, ele é igual ao triângulo BCA. A sequência dos pontos não interfere no resultado, né? Falar triângulo ABC e falar triângulo BCA é a mesma coisa. Portanto, estou diante de um problema de combinação. Reforçando a ideia: combinação são agrupamentos onde a posição dos elementos não interfere no resultado. Falar ABC e falar BCA é o mesmo resultado. Então, eu estou diante de um problema de combinação, onde eu tenho 10 pontos disponíveis e desses 10 eu vou agrupá-los de 3 em 3. Então, eu digo que eu tenho uma combinação de 10, 3 a 3. 10 porque são 10 pontos e 3 porque eu tenho que escolher 3. Muito bem. Na aula passada, eu ensinei a vocês uma regrinha básica do cálculo da combinação. Existe uma fórmula matemática, mas eu não gostaria de falar na fórmula em si, né? Tem uma regrinha básica. Essa regra consiste no seguinte: partindo do 10, eu vou descer 3 casas. 10, 9, 8. Partindo do 10, eu desço 3 casas. E aqui embaixo eu coloco o fatorial de 3. Muito bem. Acontece que o fatorial de 3
é 3, 2, 1. Então, fazendo as simplificações devidas, né? O 2 pode simplificar com 8, fica 4. O 3 simplifica 9, fica 3. 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. Conclusão. Nós podemos, com esses 10 pontos, formar exatamente 120 triângulos, escolhendo, evidentemente, de 3 em 3. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra C. Perfeito? Legal. Vamos para uma segunda questão. Da mesma banca examinadora, né, na mesma prova da prefeitura, para um outro cargo, evidentemente, a banca colocou o seguinte. Na figura ao lado, há 7 pontos marcados em uma das retas e 3 pontos marcados na outra reta. Então você observa que ele colocou, na primeira reta, ele colocou 7 pontos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na segunda reta ele colocou 3 pontos. Então ele pergunta o seguinte: quantos triângulos distintos é possível construir com esses 10 pontos? Então, eu trouxe essa questão para a nossa aula até para você comparar com a questão anterior. Na questão anterior, que por sinal é da mesma banca examinadora, ele colocou 10 pontos sobre uma mesma circunferência. Certo? Então nós dizemos que esses 10 pontos, eles não estão alinhados, todos eles alinhados, né? Eles estão alinhados 2 a 2. Nesse caso, ele mudou um pouquinho. Ele falou o seguinte: olha, eu continuo tendo 10 pontos. Só que eu tenho desses 10 pontos, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posicionados nessa reta de cima. E os outros 3 pontos, H, I, J. E os outros 3 pontos eu tenho posicionados na reta de baixo. E ele continua pedindo que eu faça o cálculo de quantos triângulos eu posso construir. Muito bem. Nesse problema, nós temos que perceber uma coisa, um detalhe muito importante. Eu continuo com a ideia de ter 10 pontos e esses 10 pontos eu tenho que escolher 3 para poder formar um triângulo. Então, eu continuo com essa ideia. Eu tenho 10 pontos e desses 10 pontos eu vou escolher 3. Então, o detalhe importante agora é o seguinte. Isso é fundamental. Como que eu posso escolher esses 3 pontos? Então, eu penso assim. Primeira hipótese. Eu posso formar esse tipo de triângulo. Ou seja, da primeira reta eu pego 2 pontos e o terceiro ponto eu pego na reta de baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa reta de R e essa reta de S. Então, eu pego 2 pontos em cima e 1 ponto embaixo. Primeira possibilidade é eu pegar 2 pontos na reta R e 1 ponto na reta S. Existe uma segunda possibilidade, que é fazer o contrário. É eu pegar 2 embaixo e 1 em cima. Então eu pegaria 2 pontos na reta S e 1 ponto na reta R. Isso quer dizer, então, que eu vou ter que fazer 2 cálculos. O cálculo da primeira possibilidade e o cálculo da segunda possibilidade. Como são 2 possibilidades, no final do exercício eu vou somar os resultados. Porque são 2 hipóteses. A primeira ou a segunda. Lembrando que na análise combinatória,
Quando eu tenho o e, eu multiplico os valores. E quando eu tenho o ou, eu adiciono os valores. É a primeira possibilidade ou a segunda possibilidade. Portanto, eu vou pegar cada resultado e somar. Então, vamos ao cálculo. Vamos lá. 2 pontos na reta R com mais 1 ponto na reta S. Perfeito? Então, vamos fazer a nossa continha aqui, né? Vamos lá. Primeiro cálculo. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Na reta R, eu tenho 7 pontos. E desses 7 pontos, eu tenho que escolher 2. Então, eu digo que é uma combinação de 7, 2 a 2. Vezes, reta S, eu tenho um total de 3 pontos. E desses 3 pontos, eu tenho que escolher 1. Então, é a combinação de 3, 1 a 1. Então, fazendo a continha aqui, combinação de 7, 3 a 3, é aquela história, você desce 3 casas a partir do 7, dividido pelo fatorial de 3. Combinação de 3, 1 a 1, você desce uma casa a partir do 3, dividido pelo fatorial de 1. Ora, acontece que o fatorial de 3 é 6, e corto 6 em cima. Então, aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 3, porque essa continha dá 3, e 35 vezes 3 vai me dar 105. Ou seja, a primeira possibilidade, que é pegar 2 pontos em cima e 1 ponto embaixo, me dá 105 triângulos. Perfeito? Muito bem. Só que, como eu havia dito antes, existe a segunda possibilidade, que é esse caso aqui laranja. Dos 7 pontos eu escolho 1, combinação de 7, 1 a 1. Vamos indicar aqui, né? Vamos indicar o que eu estou calculando. Da primeira reta, R, eu vou escolher 1 ponto. 1 ponto da reta R, com 2 pontos na reta S. Muito bem. Nós temos 7 para escolher 1. Então, nós vamos fazer aqui a combinação de 7, 1 a 1. 7 pontos para escolher 1. Na reta S, eu tenho 3 pontos para escolher 2. Combinação de 3, 2 a 2. Essa combinação de 7, 1 a 1 dá 7. Né? Aliás, você já deve ter percebido que sempre que eu quiser calcular a combinação de N 1 a 1, dá o próprio N. Combinação de 3, 1 a 1 vai dar 3. Combinação de 7, 1 a 1 vai dar 7. A combinação de 3, 2 a 2, a gente calcula 2 casas a partir do 3. Dividido pelo fatorial de 2. Então, isso aqui vai dar 7 vezes 3 vezes 2, 6. Fatorial de 2 é próprio 2. Perfeito? Muito bem. Simplificando, isso aqui vai dar 3. 7 vezes 3, nós vamos chegar no resultado 21. Muito bem. Então, agora a pergunta, né? O que eu faço com esses dois resultados aqui? Ora, como são duas possibilidades, pode ser a primeira ou a segunda, a regra diz que você tem que somar os resultados, certo? Portanto, você vai ter 105 acrescido de 21. Portanto, isso aqui vai dar 126. Fiz alguma coisa errada. Ué. Será que fiz? Ah, aqui, errei aqui. Era 7,2. Escrevi 3,2 aqui. Tá errado. Vou gravar de novo, tá? Ok. Vamos lá, vamos gravar de novo. Inventaram de fazer festa do lado aí hoje. Hã? Inventaram de fazer festa da casa do lado hoje. Vamos lá.
Gravando. Na figura ao lado, há 7 pontos marcados em uma das retas e 3 pontos marcados na outra reta. Quantos triângulos distintos é possível de construir com esses 10 pontos? Então você deve observar que essa questão é da mesma banca examinadora da anterior. Só que na questão anterior, ele deu para você 10 pontos dentro de um círculo. Então você diz que esses pontos estão espalhados aleatoriamente. Agora, ele também te dá os 10 pontos, só que numa condição muito especial. Vamos lá. Ele diz assim, olha, nós temos aqui uma primeira reta, vamos chamar a reta R, e nós temos os pontos A, B, C, D, E, F, G. Então nós temos um total de 7 pontos. E na reta de baixo, vamos chamar essa reta de reta S, nós temos os outros 3 pontos. Então G, H, I, J. Perfeito? Então, na questão anterior, esses mesmos 10 pontos estavam espalhados numa circunferência. Agora, esses 10 pontos estão distribuídos dessa maneira. 7 na primeira reta, 3 na segunda reta. Mas ele continua pedindo para você formar triângulos. Ou seja, você continua tendo 10 pontos e você deve escolher 3 para formar o triângulo. Mas qual é a diferença desse problema para o problema anterior? É que agora, nesse problema, você vai ver o seguinte. Para formar o triângulo, você pode fazer a seguinte combinação. Você pode pegar 2 pontos da primeira reta e 1 ponto da segunda reta. Ou seja, primeira possibilidade é eu pegar 2 pontos na reta R e 1 ponto na reta S. Essa é a primeira hipótese. Eu pego 2 pontos na reta de cima e 1 ponto na reta de baixo. Segunda possibilidade. Vamos marcar aqui. Seria eu pegar, vamos fazer aqui, ó, 2 pontos embaixo e 1 ponto em cima. Então nós pegaríamos 1 ponto apenas na reta R e 2 pontos na reta S. Veja que não dá para pegar os 3 pontos em cima, pelo fato de eles estarem alinhados, e também não dá para pegar os 3 pontos embaixo, pelo fato de eles estarem alinhados. Então, esse tipo de raciocínio é importante para você acertar essa questão. Muito bem. Então, nós vamos fazer 2 cálculos aqui, né? Vamos fazer o primeiro cálculo, o segundo cálculo, e aí no final a gente vai ver o que nós vamos fazer com esse resultado. Então, vamos lá, comigo. Na reta R, nós temos um total de 7 pontos. E desses 7 pontos, eu tenho que escolher 2. Então, eu digo que eu vou fazer uma combinação de 7, porque são 7 pontos, 2 a 2. 7, 2 a 2. Da reta de baixo, são apenas 3 pontos. E desses 3, eu vou escolher 1. Combinação de 3, 1 a 1. Muito bem. Como nós temos um E na análise combinatória, o E significa multiplicação dos resultados. Então eu vou pegar a combinação de 7, 2 a 2 e multiplicar pela combinação de 3, 1 a 1. Vamos fazer a continha separada aqui, ó. Combinação de 7, 2 a 2. Olha aquela regrinha que a gente ensinou na aula passada. Desce 2 casas a partir do 7. Então é 7, 6. Dividido pelo fatorial de 2. 7 vezes 6 é 42. 42 dividido por 2 vai dar 21. Então esse valor aqui é 21, ó. Vezes. Agora vamos para a combinação de 3, 1 a 1.
a combinação 3, 1 a 1, você vai descer uma casa a partir do 3, dividido pelo fatorial de 1. Então, isso aqui vai ser 3 dividido por 1, que dá o próprio 3. Portanto, 21 vezes 3 são 63. Isso quer dizer que daria para construir 63 triângulos do tipo desse aqui alaranjado. Perfeito? Usando 2 pontos em cima e 1 ponto embaixo. Agora vamos para a segunda hipótese. Segunda hipótese é assim: dos 7 pontos, escolha 1. Então é a combinação de 7, 1 a 1. Dos 3 pontos, escolha 2. Combinação de 3, 2 a 2. Como aqui tem um E, eu vou multiplicar os resultados. Bom, combinação de 7 e 1 a 1, perceba uma coisa aqui, ó. Combinação de 7 e 1 a 1. A combinação de 3 1 a 1 deu 3. Então a combinação de 7 1 a 1 também vai dar 7. Então, esse valor aqui eu sei que vale 7. A combinação de 3 2 a 2, a regra estabelece o seguinte: desce 2 a partir do 3. Então é 3, 2. Dividido pelo fatorial de 2. Então isso aqui vai dar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então essa conta aqui dá 3, ó. E 7 vezes 3 dá 21. Então eu tenho 63 possibilidades em cima, 21 possibilidades embaixo. Aí a pergunta é: o que a gente faz com esses resultados? Na aula passada a gente viu o seguinte, que quando tem o E, eu multiplico. Agora, como é a primeira hipótese ou a segunda hipótese, o ou indica um somatório. Então eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, e eu vou somá-los. Porque são duas possibilidades. E 63 com 21, nós vamos encontrar o resultado 84. Resultado esse na alternativa letra D de dado. Perfeito? Então, é bom que você compare as questões, né? Por que na primeira questão a gente fez de um jeito e por que agora nós estamos separando em duas etapas? Resposta: na primeira, você tinha os 10 pontos numa circunferência. Agora você tem 10 pontos, 7 numa reta e 3 na outra. Então você é obrigado a fazer essa análise aqui. Perfeito? Vamos para uma próxima questão. Vamos lá. Questão do CESP diz assim: em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários das 8 às 9 e das 9 às 10. Então você tem uma equipe com 10 profissionais e esses profissionais têm que se revezar em dois horários. Um primeiro horário das 8 às 9 e um segundo horário das 9 às 10. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Então ele coloca o seguinte: considere que uma dupla de papiloscopista, então nós temos 15 profissionais, olha lá o texto anterior, são 15 profissionais, e nós vamos escolher uma dupla para atender no horário das 8 horas. Então nós vamos ter aqui o profissional número 1 e o profissional número 2. Então eu tenho 15 profissionais disponíveis e eu tenho que agrupá-los de tal modo a formar uma dupla. Ora, formar uma dupla é 2.
Então é como se eu dissesse assim, eu tenho 15 para escolher 2. Então nós vamos fazer uma combinação de 15, 2 a 2. Pode ser o P1 com o P2, pode ser o P1 com o P3, o P1 com o P4, o P1 e o P5, até o P1 e o P15. Perfeito? Muito bem. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que combinação? Combinação porque a dupla formada por P1 e P2 é igual à dupla P2 P1. Eu posso trocar a posição que a dupla continua sendo a mesma. Olha, o João e o Antônio foram escalados para trabalhar no horário das 8. Não importa se é João ou Antônio ou Antônio e João. É a dupla formada por ambos. Perfeito? Muito bem. Então, pelo fato de eu poder trocar de posição, eu tenho uma combinação. Combinação de 15, 2 a 2. Olha aquele jeitinho prático de fazer a conta. Desce 2 a partir do 15. Então é 15 vezes o 14. Primeira casa, segunda casa. Dividida pelo fatorial de 2. Ora, 15 vezes 14 sobre 2. Eu posso simplificar o 14 com 2. Vai me dar 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3, 7 e 3, 10. Então eu consigo criar 105 duplas diferentes para fazer o atendimento no horário das 8 horas. O problema afirma que podem ser formadas inferior a 110. Nessa situação, a quantidade de duplas que podem ser formadas é inferior a 110. Perfeito. 105 é menos do que 110. Portanto, essa afirmação está correta. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Tranquila, né? Problemas de combinação são exercícios bem tranquilos. Também uma questão da Banca CESP, né? Da Polícia Federal, que diz o seguinte: para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes para a segurança da equipe na operação e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca, 12 agentes, entre eles o agente Paulo, e 6 escrivães, entre eles o escrivão Estevão. Então, vamos já marcar os dados aqui, para que a gente possa depois dar prosseguimento à leitura do texto. Olha só, muito cuidado agora na montagem do problema. Vamos começar aqui por baixo. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados. Então você tem 4 delegados, entre eles o Fonseca. Muito bem. Você conta com 12 agentes. Vamos colocar aqui 12 agentes. E entre eles o Paulo. E você conta com 6 escrivães. Vamos colocar 6 escrivães. E entre eles o Estevão. Muito bem. Lá em cima, o texto informou o seguinte: dos delegados que você tem, nós vamos fazer um delegado. Então, nós vamos escolher um deles. Dos escrivães, dos agentes, vamos escolher 3. Tá? Aqui nós vamos escolher 3 agentes. E aqui nós vamos escolher um escrivão.
Então você dispõe de uma equipe de 4 delegados para escolher um. Você dispõe de 12 agentes para escolher 3 e de 6 escrivães para escolher um. Perfeito? Muito bem. Então vamos dar prosseguimento ao texto agora. Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, vírgula, mas não ambos. Então, por isso é uma questão CESP, né? Que é uma questão que vai exigir de você sempre aquele algo a mais. A interpretação do que está sendo pedido. Ele quer que você forme essas equipes, mas ele coloca 2 condições. Olha o que ele diz. Uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas não ambos. Mas não ambos. Ou seja, não pode na mesma equipe aparecer o Fonseca e o Estevão. Se aparecer o Fonseca, o Estevão fica fora. Se aparecer o Estevão, o Fonseca fica fora. Isso quer dizer, então, que o problema me abre 2 possibilidades. Vamos lá? São 2 hipóteses. Hipótese número 1. Olha só. Eu vou escolher um delegado, 3 agentes e um escrivão. Primeira hipótese. Vamos supor que o delegado escolhido seja o Fonseca. Então, aqui, nessa casa, já está preenchido com o Fonseca. Então, aqui não há o que fazer. Quanto ao aspecto delegado, já está tomada a decisão. É o Fonseca que vai participar. Então agora eu trabalho com o restante. Vamos lá? Eu tenho um total de 12 agentes e eu quero escolher 3. Então eu vou fazer uma combinação de 12, 3 a 3. Uma combinação de 12, 3 a 3. Porque são 12 agentes para escolher 3. Agora chegou a vez dos escrivães. Eu tenho um total de 6 escrivães para escolher um. Só que tem um detalhe. A presença do Fonseca impede que o Estevão esteja nesse grupo. Conclusão. Eu não tenho, na verdade, 6 à minha disposição. Como o Estevão não pode participar, esse 6 passa a ser 5. Conclusão, aqui eu tenho uma combinação de 5, 1 a 1. Detalhe importante, né? Eu não posso ter o Fonseca e o Estevão no mesmo agrupamento. Então, como já fixamos a posição do Fonseca, o Estevão fica de fora. E o que nós fazemos com esses resultados? Nós vamos multiplicá-los. Então, eu vou calcular a combinação de 12, 3 a 3 e multiplicar pela combinação de 5, 1 a 1. Vamos lá. Combinação de 12, 3 a 3. Combinação de 12, 3 a 3. É 12 vezes 11 vezes 10. Dividido pelo fatorial de 3. Então, é 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6. Porque fatorial de 3 é 6. Ora, o 6 cancela o 12, vai dar 2. Essa continha aqui daria 110. 110 vezes 2, 220. Então, essa primeira possibilidade aqui são 220. Vamos calcular a combinação de 5, 1 a 1. Que você já deve estar percebendo que sempre que eu calculo combinação de n 1 a 1, o resultado é o próprio n. Então, o resultado aqui ficaria 5. Como eu vou multiplicar essa combinação por essa, então o resultado inicial aqui é 220 vezes 5. Certo? Então vai dar 0,
10 vão 1, 1.100. Então, só a primeira hipótese colabora com 1.100 possibilidades. Você fala, Sérgio, mas por que uma primeira hipótese? Porque tem a segunda. A segunda seria a mesma estrutura. Delegado, agente e escrivão. Né? Então, tu coloca o delegado aqui, coloca os agentes aqui e aqui o escrivão. Só que agora tem um detalhe. Quem vai, com certeza, participar é o Estevão. Então, aqui, você coloca a figura do Estevão. Então, no que diz respeito ao escrivão, eu não tenho mais o que discutir. É o Estevão e acabou. Então, sobra as opções de eu trabalhar. 4 delegados para uma casa. Combinação de 4, 1 a 1. 4 delegados para uma única casa. E os agentes, combinação de 12, 3 a 3. E esses resultados serão multiplicados. Ora, a combinação de 12, 3 a 3, nós já calculamos, dá 220. E a combinação de 4, 1 a 1 é 4. Então, isso aqui dá 220. Ora, 4 vezes 220 vai nos dar 880. Então, nós temos a segunda possibilidade com 880 e a primeira possibilidade com 1.100. Como eu tenho um conjunto de duas possibilidades, eu vou somar os resultados. Então, eu vou pegar agora o 1.100 e vou somar com os 880. Então, isso vai me dar 1.980. E ele fala que há mais de 2.000 maneiras. Não, não há mais do que 2.000. Há menos. Há exatamente 1.980 possibilidades. O que quer dizer, então, que essa questão está errada. Perfeito? Então, veja como é importante você identificar que o problema trata-se de uma combinação. Isso faz com que você ganhe tempo em relação ao chamado princípio fundamental da contagem. Perfeito? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar um novo tipo de agrupamento, chamado arranjo. Aguardo você. Forte abraço e tchau, tchau.